Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje vamos dar continuidade ao nosso tapete com a flor celeste. Caso você não tenha visto como fazer a primeira videoaula, eu vou deixar o link lá na descrição desse vídeo e passando aqui acima também no nosso card sugerido. Então na aula anterior, mostrei aqui para vocês a carreirinha de espacinhos que iríamos fazer aqui, sempre trabalhando um ponto alto, uma corrente pulando um ponto de base. E em todos os nossos cantinhos eram iguais. A gente trabalha um ponto alto aqui no último ponto, faz uma corrente, e em todos os espaços de 3 correntinhas trabalhamos um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo espacinho do cantinho. Faz uma corrente, trabalha um ponto alto no primeiro pontinho, e segue trabalhando um ponto alto, uma corrente, pulando sempre um ponto de base. Aqui dá certinho. Então, a gente faz uma corrente, vai pular o pontinho aqui, onde estavam nossas 3 correntinhas que a gente caminhou com ponto baixíssimo pro próximo ponto. Vai vir na terceira correntinha, deixando uma de separação, e aqui a gente vai finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Para darmos continuidade aqui, então, agora vamos fazer uma carreira fechada. Então, eu vou subir com 3 correntes para ser equivalente ao tamanho do primeiro ponto alto. Vou vir no próximo intervalo de uma corrente e vou trabalhar aqui, então, um ponto alto. E aqui eu vou seguir por toda essa parte do comprimento, trabalhando sempre um ponto alto para cada ponto alto feito, um ponto alto em cada correntinha de base. Aqui, lembre daquela dica, não faça o ponto alto pegando na alcinha do ponto. Aqui a gente tem aqui estilo uma alcinha de correntinha, pegue sempre aqui nessa alcinha que fica aqui por dentro, porque aí o seu ponto vai ficar mais firme. Então, eu venho no espacinho, trabalho um ponto alto, próximo ponto alto, um ponto alto. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada aqui e já volto. Prontinho, já dei uma grande adiantada aqui, então, trabalhando sempre um ponto alto para cada ponto alto feito e um ponto alto em cada correntinha aqui de base. Já estou chegando próximo ao meu cantinho, onde tem a minha argolinha de 3 correntinhas. Em todas as argolinhas de 3 correntinhas, vamos trabalhar um leque. Eu vou fazer o meu leque fazendo de 3 pontos altos. Finalizados 3 pontos altos, eu vou fazer 3 correntinhas, vou voltar no mesmo espacinho de 3 correntes e vou trabalhar aqui, então, mais 3 pontos altos para formar aqui um leque no nosso cantinho. Então, a gente vai repetir aqui o leque em todos os nossos 4 cantos, sempre trabalhando 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos na mesma argolinha. E por toda essa parte aqui dos pontos altos com corrente, vamos trabalhar sempre um ponto alto para cada ponto alto feito, um ponto alto em cada correntinha de base, um ponto alto em cada ponto alto feito e um ponto alto em cada correntinha de base. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, eu vou dar uma grande adiantada por toda a volta do meu tapete e quando eu estiver finalizando, eu volto para mostrar para vocês como é que vai ficar. Prontinho, pessoal, já deu uma grande adiantada aqui, então, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito e um ponto alto em cada corrente de base. Sempre nos meus cantinhos eu trabalhei 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos, ficando assim. Aqui eu já estou finalizando, trabalhei o último ponto alto aqui no intervalo de uma corrente, para finalizar, eu vou vir na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Para darmos início aqui, então, à próxima carreira, na próxima carreira, vamos trabalhar aqui o ponto em relevo novamente, igual a gente trabalhou nessa carreirinha aqui. Para isso, eu vou vir aqui no próximo pontinho, vou fazer um ponto baixíssimo, e no próximo pontinho, um ponto baixíssimo. Então, eu caminhei com 2 pontos baixíssimos. Eu vou laçar o meu fio, vou pular aqui, ó, um ponto de base, que é o próximo. No próximo ponto alto aqui, que dá na direção do ponto alto, eu vou passar a agulha por baixo, vou buscar o fio, vou alongar, vou tirar as 2 primeiras laçadas, busco o fio e tiro as últimas 2, fazendo aqui o ponto alto em relevo.
Agora, eu volto aqui no pontinho anterior, onde eu trabalhei o ponto em relevo, trabalho um ponto baixo e no ponto onde está o relevo, o segundo ponto baixo, ficando assim. Então, contando, pessoal, onde está aqui as nossas 3 correntinhas, eu trabalhei o ponto em relevo aqui, ó. Contando 1, 2, 3 no quarto pontinho aqui, certo? Para ninguém ficar com dúvidas. Então, aqui, sem contar as 3 correntinhas, a gente veio aqui no quarto pontinho, fez o ponto em relevo. Então, eu tô aqui com o meu segundo ponto, agora eu sempre trabalho a mesma sequência de repetição. Laço o fio, pulo 2 pontos de base. No terceiro ponto, passando a agulha por baixo, eu busco o fio, alongo para não repuxar, trabalho aqui então o ponto alto ficando em relevo. Dou uma baixadinha no ponto, volto sempre no ponto anterior onde está o ponto em relevo, trabalho aqui então o primeiro ponto baixo de base. No ponto onde está o relevo, o segundo ponto baixo, ficando assim. Laço o fio, pulo 2 pontos de base. No terceiro ponto, sempre passando a agulha aqui por baixo, eu busco o fio, trabalho um ponto alto em relevo. Abaixo aqui um pouquinho, venho sempre no ponto anterior, trabalho um ponto baixo. No ponto onde está o relevo, o segundo ponto baixo, ficando assim. Aqui a gente vai com essa sequência até chegar no nosso cantinho. Laçando o fio, pula 2 pontos de base. No terceiro ponto seguinte, a gente passa a agulha por baixo, busca o fio, trabalha o ponto alto em relevo. Abaixa um pouquinho, volta sempre no ponto anterior, faz um ponto baixo e no ponto onde a gente fez o relevo, o segundo ponto baixo de base, ficando assim. Então, como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada aqui. Quando eu estiver chegando no meu cantinho, retorno para mostrar para vocês como é que vamos fazer, tá bom? Bom, pessoal, já trabalhei aqui o cantinho com vocês, estou fazendo aqui o meu próximo cantinho nessa parte aqui da largura. Aqui vai ficar também igual na carreira anterior. Fiz aqui o meu penúltimo ponto aqui em relevo, trabalhei os 2 pontos baixos, laço o fio, pulo 2 pontos de base. Aqui a gente vai pegar no nosso último pontinho. Então, eu laço o fio, trabalho o ponto alto aqui ficando em relevo, volto no pontinho anterior, trabalho o primeiro ponto baixo, e no ponto onde trabalhamos o relevo, o segundo ponto baixo de base, ficando assim. Agora, na argolinha de 3 correntes, é sempre a mesma sequência. Vamos trabalhar 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos na mesma argolinha de 3 correntes, ficando assim. E agora, a gente volta a trabalhar o relevo. Laço o fio, pula 2 pontos de base, passa a agulha por baixo aqui do terceiro ponto, trabalho o ponto alto normal, ficando em relevo. Volta no pontinho anterior, trabalho um ponto baixo. No ponto onde trabalhamos o relevo, o segundo ponto baixo de base, ficando assim. Laço o fio, pulo os 2 próximos pontos. No terceiro ponto, passa a agulha por baixo, busco o fio, trabalho o ponto alto em relevo. Volta no ponto anterior ao relevo, trabalho um ponto baixo. E no ponto que está o relevo, o segundo ponto baixo, ficando assim. Como aqui é apenas uma repetição, eu vou dar uma grande adiantada e já volto. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, fazendo os meus pontos em relevo. Sempre a gente trabalha o ponto em relevo e 2 pontos baixos. Sempre o segundo ponto baixo dá no ponto onde a gente fez anteriormente o ponto em relevo. Aí, a gente laça o fio, pula sempre 2 pontos de base. Passa por baixo aqui a agulha do terceiro ponto seguinte, busca o fio, trabalha o ponto em relevo. Abaixa aqui um pouquinho, aqui pra gente finalizar eu vou introduzir na terceira correntinha aqui, que é o ponto anterior, onde tá aqui o ponto em relevo. Vou fazer o primeiro ponto baixo e o segundo ponto baixo eu vou fazer no ponto onde tá aqui o meu relevo. Para finalizar a carreira, vamos finalizar no primeiro ponto alto em relevo aqui, então, fazendo um ponto baixíssimo. Vou deixar uma foto aí para vocês que a Dani Paz preparou de quantos pontos relevos que vai ficar tanto na largura quanto no comprimento do nosso trabalho.
Para darmos continuidade aqui, então, a próxima carreira será de espacinhos. Então, aqui eu vou iniciar no mesmo lugar onde eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo sobre o ponto aqui em relevo. Eu vou subir com 4 correntes, 3 para ser equivalente ao ponto alto, uma para ser de separação. Eu vou pular o próximo ponto baixo de base. Aí, no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Lembre-se, a gente sempre conta aqui os pontos em relevo também como um ponto, porque aqui a gente sempre utiliza 3 pontos aqui de base, que são os 2 pontos baixos e o ponto em relevo. Aqui a gente sempre vai trabalhar um ponto alto, uma corrente, pula um ponto de base, no próximo ponto trabalha um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, próximo ponto, um ponto alto. Assim, vamos fazer até chegar ali no nosso cantinho. Então, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então, fazendo um ponto alto, uma corrente, pulando sempre um ponto de base. O nosso último ponto aqui vai dar no primeiro ponto baixo, daqueles 2 pontos baixos que trabalhamos aqui no cantinho. 2 pontos baixos, 2 correntes, 2 pontos baixos na mesma argolinha. Então, dá no primeiro pontinho aqui. Então, eu faço uma corrente, agora eu vou vir dentro da argolinha de 2 correntes, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto, 3 correntinhas. Finalizado 3 correntinhas, eu vou voltar no mesmo espacinho de 2 correntes, e vou fazer um ponto alto aqui, formando o meu cantinho. Então, na argolinha de 2 correntes, trabalho um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Nessa parte aqui da largura, pra gente iniciar, eu vou fazer uma corrente, vou pular um ponto baixo de base, vou vir no segundo ponto baixo aqui e vou trabalhar um ponto alto. Assim, o nosso cantinho vai ficar desta forma. Trabalho agora uma corrente, pulo o próximo ponto, que é o ponto em relevo. No próximo ponto baixo aqui, então, trabalho um ponto alto. Então, aqui a gente volta a fazer os espacinhos, trabalhando uma corrente, pula um ponto de base, próximo ponto, faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, próximo ponto, faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, próximo ponto, faz um ponto alto. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar mais uma pequena adiantada aqui e já volto. Prontinho, já dei uma adiantada aqui, então, nessa parte aqui da largura do nosso tapete, fazendo um ponto alto, uma corrente, pulando um pontinho de base. Aqui, então, vai dar igualzinho a gente fez no outro cantinho. Aqui vai dar o ponto alto no primeiro ponto baixo, daqueles 2 pontos baixos que a gente trabalhou. 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos no mesmo espacinho. Então, fiz aqui o ponto alto no primeiro ponto baixo, faço uma corrente, vou vir aqui agora na argolinha de 2 correntes e vou fazer aqui o meu cantinho. Trabalhando um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto dentro do mesmo espacinho. Agora, a gente vai voltar a trabalhar aqui nessa parte do comprimento. Então, a gente vai fazer uma corrente, vou pular o primeiro ponto baixo aqui de base, no segundo ponto baixo aqui, eu vou trabalhar um ponto alto, ficando dessa forma aqui o nosso cantinho. E agora, a gente continua trabalhando. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, próximo ponto, faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, próximo ponto, um ponto alto. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada agora na volta toda e já volto para a gente dar continuidade. Prontinho, já dei uma grande adiantada e já estou finalizando aqui. Os meus cantinhos eu trabalhei sempre da mesma forma que expliquei para vocês anteriormente, tá bom? Então, aqui já fiz o meu último cantinho, o nosso ponto alto dando o primeiro ponto baixo aqui daqueles 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos. Então, eu trabalhei o ponto alto, uma corrente, fui dentro da argolinha de 2 correntes, trabalhei um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Fiz uma corrente, pulei o primeiro ponto baixo, vim no segundo ponto baixo, fiz o primeiro ponto.
E aqui a gente continuou, uma corrente, pula um ponto de base, próximo ponto faz um ponto alto, até chegar aqui no final. Então, vou fazer aqui uma correntinha, sobrou aqui apenas um pontinho de base, vou vir aqui na terceira corrente, deixando uma de separação, e finalizo aqui a minha carreira fazendo um ponto baixíssimo. A nossa próxima carreira, ela será apenas de pontos altos aqui, certo? Então, para dar início, eu vou subir aqui com 3 correntes para ser equivalente ao tamanho do primeiro ponto alto. No intervalo de uma corrente, vou fazer um ponto alto. Agora, aqui no ponto alto, para ficar mais firme, eu vou deixar uma dica que a Dani Paz preparou aí para vocês na tela, para que ninguém fique com dúvidas. Se você quiser que seu ponto fique mais certinho, assentadinho, mais durinho, vamos dizer assim, sempre quando você for fazer o ponto alto, aqui a gente tem a alcinha do ponto alto, ficaria assim. Não vamos trabalhar nessa alcinha. Aqui a gente tem estilo uma correntinha aqui, tá vendo? E tem a correntinha aqui, ó, do lado de fora, a correntinha do lado de dentro. Eu vou passar aqui a minha agulha dessa forma, nessa alcinha, e aqui eu vou fazer o ponto alto. Dessa forma, o meu ponto vai ficar mais retinho. Agora, eu vou vir aqui no intervalo de uma corrente, trabalho um ponto alto. Próximo ponto alto, eu não vou pegar aqui nessa alcinha, eu vou pegar aqui dentro dessa alcinha aqui da correntinha do ponto alto, tá vendo? Aí, aqui eu trabalho um ponto alto. No espacinho de uma corrente, um ponto alto. Próximo ponto alto, sempre pegando nessa alcinha aqui, ó. Trabalho um ponto alto. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, eu vou trabalhar aqui o ponto alto para cada ponto alto feito e um ponto alto para cada correntinha, até chegar ali no nosso primeiro cantinho. Então, eu vou dar uma pequena adiantada e já volto. Bom, pessoal, já estou chegando aqui no meu cantinho, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito, um ponto alto no espaço de uma correntinha. Cheguei aqui, então, no meu cantinho, onde eu trabalhei um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Sobre o ponto alto aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. Agora, na argolinha de 3 correntinhas, vamos fazer um leque. Só que o leque aqui desta carreira será de 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, dentro do intervalo de 3 correntes, vou fazer 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho aqui de 3 correntinhas. Então, vai ficar desta forma aqui o nosso cantinho. Agora, por toda essa parte aqui, então, da lateral do nosso trabalho, eu vou seguir com a mesma repetição. Vou vir aqui no meu primeiro ponto, lembrando daquela dica da Dani. Não pega aqui na alcinha aqui para o ponto não ficar torto. Nessa alcinha aqui, ó, que a gente tem por fora, a gente vai trabalhar aqui, então, um ponto alto. E agora, a gente volta a trabalhar um ponto alto no espaço aqui de uma corrente, um ponto alto no próximo ponto alto. Um ponto alto no intervalo de uma corrente e um ponto alto no próximo ponto alto. Em todos os cantinhos vão ser iguais. Sempre quando você finalizar o ponto alto para cada ponto alto feito e um ponto alto em cada correntinha de base, quando você chegar aqui no intervalo de 3 correntinhas, é só você repetir o leque. 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos no mesmo intervalo de 3 correntinhas. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, eu vou dar uma grande adiantada na volta toda desta carreirinha e já volto. Prontinho, já dei uma grande adiantada e já estou finalizando a minha carreira. Lembrando, vamos fazer ponto alto para cada ponto alto feito, um ponto alto em cada correntinha. Em todos os cantinhos, no intervalo de 3 correntes, é só trabalhar 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos, ficando assim. Então, aqui eu já estou finalizando, trabalhando um ponto alto no espaço, um ponto alto no ponto alto. Cheguei aqui, então, no meu último espacinho, faço o meu último ponto alto. Vou vir na terceira correntinha e finalizo a minha carreira fazendo aqui, então, um ponto baixíssimo.
Para darmos início à próxima carreira de espacinhos, eu vou vir para o próximo ponto, que ele é o ponto que a gente trabalhou aqui no espacinho. Então, eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo e agora eu vou subir com 4 correntes. 3 para ser equivalente ao ponto alto e uma para ser de separação. Então, eu vim aqui no ponto do espacinho e não no ponto das 3 correntinhas, ok? Agora, eu vou laçar o fio, pulo um ponto de base, no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, próximo ponto, um ponto alto. Vamos trabalhar os nossos espacinhos até chegar no nosso cantinho. Então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui e já volto. Prontinho, pessoal, já dei uma pequena adiantada aqui, então. Estou chegando no meu cantinho. Em todos os nossos cantinhos vão ser iguais. A gente trabalha aqui um ponto alto, uma corrente, pulando sempre um ponto de base. E aqui vai ficar sobrando sempre um pontinho. Aí a gente faz uma corrente. No intervalo de 3 correntinhas, vamos fazer um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto no mesmo intervalo de 3 correntinhas, formando aqui um cantinho. Aí, pra gente vir pra largura, é só fazer uma corrente. Vamos pular o primeiro ponto alto de base, no segundo ponto, vamos fazer um ponto alto. E aqui a gente volta a trabalhar. Uma corrente, pula um ponto de base, próximo ponto, trabalha um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto de base, próximo ponto, faz um ponto alto. Aqui eu já dei uma pequena adiantada e já trabalhei aqui nos outros cantinhos também. Então, sempre os nossos cantinhos vão ficar assim. Você trabalha o ponto alto aqui, sobra um pontinho, faz uma corrente, no intervalinho, um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Como aqui, então, é apenas uma sequência de repetição, eu vou dar uma pequena adiantada aqui para finalizar a minha carreira de espacinhos e já retorno novamente com vocês. Prontinho, já dei uma grande adiantada aqui, então, estou finalizando a minha carreira de espacinhos. Aqui eu fiz igualzinho, expliquei para vocês. Em todos os nossos cantinhos vão ser iguais, sempre fica sobrando um pontinho aqui pra gente pular. E no intervalo aqui de 3 correntinhas, vamos fazer um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Vou deixar a foto aí que a Dani Paz preparou, contando os pontos bem certinho, para que ninguém fique com dúvidas. Então, aqui eu já estou finalizando, fiz meu ponto alto, uma corrente, dá certinho, a gente vai pular aquele pontinho onde estavam nossas 3 correntinhas. Então, eu vou finalizar na terceira corrente, deixando uma para ser aqui de separação, certo? A nossa próxima carreira, ela será apenas de pontos altos. Então, para darmos início, eu vou subir aqui com 3 correntes para ser equivalente ao tamanho do primeiro ponto alto. Laço o fio, venho no intervalo de uma corrente, trabalho um ponto alto. Aqui, lembre da dica, vamos pegar nessa alcinha que fica aqui do nosso ponto alto para que nosso ponto fique bem firme. Então, trabalho o ponto alto sobre o ponto alto, um ponto alto no espaço, um ponto alto sobre o ponto alto, um ponto alto no espaço. Vamos trabalhar assim até chegar no nosso cantinho. Quando chegar no nosso cantinho, vamos fazer o mesmo que fizemos na carreirinha de pontos altos fechados da carreira aqui anterior. Nos intervalos aqui de 3 correntinhas, vamos trabalhar um leque. Então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui. Quando eu estiver chegando no cantinho, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma adiantada aqui nessa parte aqui do comprimento, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito, um ponto alto para cada correntinha. Cheguei aqui no meu cantinho, onde eu trabalhei um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. No ponto alto, vou fazer um ponto alto. Agora, no intervalo de 3 correntes, vamos fazer um leque. Em todos os nossos cantinhos vão ser iguais. Sempre vamos trabalhar 2 pontos altos, 3 correntes
e 2 pontos altos no mesmo espacinho de 3 correntinhas. Então, em todos os nossos cantinhos, vamos fazer o lequezinho desta forma. Agora, tanto nessa parte aqui da largura quanto no comprimento, a gente trabalha um ponto alto para cada ponto alto feito, um ponto alto para cada correntinha de base, um ponto alto para cada ponto alto feito e um ponto alto para cada correntinha. Então, como aqui é apenas uma sequência de repetição, eu vou dar uma grande adiantada na volta toda e já retorno para darmos início à próxima carreirinha juntos. Prontinho, já deu uma mega adiantada aqui, então, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito, um ponto alto em cada correntinha de base. Lembrando que em todos os nossos cantinhos, vamos trabalhar a mesma repetição. 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos na argolinha de 3 correntes da carreira anterior. Para finalizar a nossa carreira, eu vou finalizar aqui na terceira correntinha e nela eu vou fazer aqui, então, um ponto baixíssimo. Agora, para a gente dar continuidade aqui, vamos trabalhar pontos em relevo, igual a gente fez nessas carreirinhas aqui de 2 pontos baixos, um ponto em relevo. Para darmos início, eu vou laçar aqui o meu fio, vou caminhar aqui para o próximo pontinho ao lado onde está aqui minhas 3 correntinhas primeiro. Então, eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo, aí eu vou laçar meu fio. Agora, eu vou pular aqui, ó. 1, 2. No terceiro pontinho aqui, eu vou trabalhar um ponto em relevo. Esse daqui vai ser onde está o nosso terceiro pontinho. Então, eu vou contar este daqui como primeiro ponto. Então, eu vou pular aqui, ó, esse próximo ponto. Aí, no ponto onde está aqui, ó, o ponto no espaço, eu vou buscar o fio e vou trabalhar aqui, então, o ponto alto ficando em relevo. Para que ninguém fique com dúvida, aqui está nossas 3 correntinhas. Eu vou trabalhar o ponto em relevo contando aqui, ó, 1, 2, o terceiro pontinho após as nossas 3 correntinhas aqui que a gente subiu, certo? Agora, eu vou baixar um pouquinho o meu ponto, vou voltar aqui no ponto anterior, vou fazer um ponto baixo, e agora no ponto onde está o meu relevo, o segundo ponto baixo de base. Agora, vamos voltar com aquela repetição. Laço o fio, pulo 2 pontos altos. Na direção aqui do terceiro ponto, passando a agulha por baixo, busco o fio, trabalho o ponto em relevo. Abaixo aqui um pouco o ponto, volto no ponto anterior, trabalho um ponto baixo, no ponto onde está o relevo, o segundo ponto baixo de base. Laço o fio, pula 2 pontos altos. Passo a agulha aqui por baixo do terceiro ponto, busco o fio, trabalho um ponto alto ficando em relevo. Volto no ponto anterior, aqui onde está o relevo, faço um ponto baixo, e no ponto onde está o relevo, o segundo ponto baixo de base, ficando assim. Aí, aqui é uma repetição, vamos trabalhar dessa forma até chegar no nosso cantinho. Então, como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Prontinho, já dei uma pequena adiantada aqui na parte do comprimento e estou chegando aqui no meu cantinho. Eu trabalhei o ponto em relevo, sobrou um pontinho aqui, já fiz o segundo ponto baixo no ponto em relevo. Vou vir aqui no ponto alto que sobrou, vou fazer um ponto baixo. Dentro do intervalinho aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos aqui no mesmo espacinho de 3 correntinhas, para formar aqui o nosso cantinho. E agora, vamos voltar a trabalhar o nosso ponto aqui em relevo na lateral do nosso trabalho aqui. Então, eu vou fazer
pulando 2 pontos, laço o fio aqui, pulo 2 pontos, no terceiro, trabalho o ponto em relevo. Fiz o ponto em relevo, vou voltar no ponto anterior aqui, onde eu fiz o relevo, vou fazer o primeiro ponto baixo, e no ponto em relevo, o segundo ponto baixo de base, ficando assim. Laço o fio, pulo 2 pontos altos de base. No terceiro, trabalho o ponto em relevo, volto no ponto anterior, faço o primeiro ponto baixo, no próximo ponto, o segundo. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada aqui e já volto. Prontinho, já dei uma adiantada aqui, então, nessa parte da lateral do nosso tapete. Trabalhei aqui o último ponto em relevo, fiz os 2 pontos baixos, fica sobrando um ponto. Vou vir, então, no ponto que sobrou, vou fazer um ponto baixo, e em todas as argolinhas de 3 correntinhas, vamos fazer a mesma repetição. 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos no mesmo espacinho de 3 correntinhas. Para darmos continuidade, é a mesma repetição. Laço o fio, pulo os 2 primeiros pontos altos. Passa a agulha por baixo do terceiro ponto, busca o fio, trabalha o ponto alto aqui em relevo. Volta sempre no ponto anterior, trabalha o primeiro ponto baixo, no ponto onde fizemos o relevo, o segundo ponto baixo, ficando assim. Aqui, como é apenas uma sequência de repetição, então, vou dar uma grande adiantada agora, e quando eu estiver finalizando a nossa carreirinha, eu volto para darmos continuidade aqui, então, na nossa peça. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, fazendo os meus pontos em relevo. Aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês, para que ninguém fique com dúvidas. Em um lado aqui da parte do comprimento, o nosso ponto em relevo vai ficar no último pontinho aqui, certo? Vamos ter o total de 35 pontos altos aqui em relevo, sempre trabalhando relevo e 2 pontos baixos. Aqui na parte da largura, fica sobrando um pontinho aqui sem trabalhar. Aí, eu venho e trabalho um ponto baixo aqui nele. Nesta parte aqui do comprimento, onde iniciamos o nosso tapete, para dar certo aqui agora, após fazer aqui o penúltimo ponto alto em relevo, eu volto no ponto anterior, trabalho um ponto baixo. No ponto onde está o relevo, o segundo ponto baixo de base. E aqui, para dar certo, agora eu laço o fio, eu vou pular 3 pontos altos aqui de base. Eu vou vir agora por baixo da minha terceira correntinha, pulando 3. Então, no quarto ponto aqui, eu busco o fio, trabalho o ponto em relevo. E aqui eu não vou acrescentar ponto. Eu vou voltar aqui no ponto anterior e vou fazer o primeiro ponto baixo e no ponto onde está o relevo, o segundo ponto baixo aqui de base. Para finalizar, vou vir aqui no primeiro ponto em relevo e trabalho aqui, então, um ponto baixíssimo. Então, a gente vai ter 35 pontos altos aqui em relevo na parte do comprimento aqui dessa terceira carreira de relevos. Para dar início à próxima carreira de espacinhos. Então, vou subir aqui no mesmo lugar com 4 correntes. 3 para ser equivalente ao ponto alto. Uma para ser de separação. Eu pulo um ponto de base. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. Então, eu iniciei aqui no mesmo ponto em relevo, pulei um ponto baixo, no próximo ponto baixo eu trabalhei um ponto alto. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, próximo ponto, um ponto alto. Como aqui é apenas uma carreira de espacinhos, vou dar uma pequena adiantada. Quando estiver chegando no cantinho, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui nos espacinhos. Cheguei aqui, então, no meu cantinho. Então, trabalhei aqui o ponto alto, uma corrente e um ponto alto, sempre pulando um ponto.
Bom, pessoal, já dei uma pequena adiantada e cheguei aqui no meu primeiro cantinho. Trabalhei sempre um ponto alto, uma corrente pulando um pontinho de base. Aqui a gente faz o ponto alto no primeiro ponto baixo daqueles 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos que a gente fez no nosso cantinho. Então, eu pulo aqui o último ponto baixo, venho na argolinha aqui de 2 correntes, trabalho um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto aqui no mesmo espacinho de 2 correntes. Aqui agora, para a gente dar início à parte aqui da largura aqui do nosso tapete, eu faço uma corrente, vou pular o primeiro ponto baixo aqui de base, no segundo eu vou trabalhar então um ponto alto, ficando dessa forma aqui o nosso cantinho. Aí a gente continua, uma corrente, pula um ponto de base, próximo ponto faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, próximo ponto, faz um ponto alto. E assim a gente segue, dando continuidade aqui à nossa peça, sempre fazendo os espacinhos. E o cantinho sempre a gente vai trabalhar na argolinha de 2 correntes, um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto dessa forma. Então, aqui eu vou dar uma pequena adiantada e já volto novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, trabalhando os meus espacinhos. Aqui sempre vai dando certinho. Nessa parte aqui do comprimento, contando o ponto alto aqui ao lado das 3 correntinhas de um início ao outro, na parte do comprimento a gente fica com 56 pontos altos, tá bom? Eu vou deixar uma foto aí que a Dani Paz preparou, contando os pontos bem certinho para que ninguém fique com dúvidas. Aqui, então, eu estou finalizando a parte do comprimento. E no meu tapete aqui, eu vou ter que fazer uma pequena adaptação nessa primeira parte aqui, onde a gente pulou aqueles 3 pontos para dar certo aqui a quantidade de ponto em relevo, certo? Aqui no meu, se eu fizer aqui o ponto alto, em um dos pontos aqui, eu vou ter que pular 2 para dar os 56 pontos altos aqui, contando com este primeiro pontinho aqui após as 3 correntinhas, para ficar igual dos dois lados. Então, aqui quando eu estiver finalizando, eu vou pular 2 pontos, eu apenas vou mostrar aqui para vocês se eu estivesse finalizando, pulando um ponto, próximo ponto faz um ponto alto, uma corrente, aí aqui para dar certo eu vou ter que pular os 2 pontos. Para não ficar aqui nesse pedacinho aqui, pulando 2 pontos, eu vou pular 2 pontos no ponto anterior, onde eu fiz aqueles 3 pontos pulando aqui, tá bom? Então, eu faço apenas uma corrente, pulo 2 pontos de base. Aí, eu vou vir no terceiro, trabalho aqui, então, um ponto alto. Agora, eu faço uma corrente, venho na terceira correntinha, deixando uma de separação, finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Se o seu deu a quantidade certa aqui de pontos, não precisa pular 2. Aqui, a gente fica com 56 pontos altos, contando o ponto aqui desde o início, após as 3 correntinhas, tá bom? Então, no meu, eu pulei 2 pontos aqui na direção, onde anteriormente eu pulei 3. Agora, a próxima carreira, ela é bem simples e bem fácil de fazer. Vamos trabalhar aquela carreirinha de pontos altos. Para dar início, eu vou subir aqui com 3 correntes para ser equivalente ao tamanho do primeiro ponto. Vou vir no espaço de uma corrente, trabalho um ponto alto. Próximo ponto alto, lembrando daquela dica da Dani, trabalhando o ponto alto, pegando nessa alcinha aqui. Então, vou fazer a carreira aqui inteirinha, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito, um ponto alto para cada correntinha de base, um ponto alto para cada ponto alto feito e um ponto alto em cada correntinha de base. Quando chegar aqui no cantinho, onde a gente fez aquele ponto alto, 3 correntes e um ponto alto, vamos fazer um leque de 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos no mesmo espacinho. No restante, por toda a volta do nosso tapete, é ponto sobre ponto. Então, eu vou dar uma grande adiantada aqui e já volto. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, já estou finalizando a minha carreira. Nesta carreira, a gente trabalha sempre um ponto alto em cada espacinho de uma corrente, um ponto alto para cada ponto alto feito, até chegar no nosso cantinho.
Quando chega aqui no cantinho, no intervalo de 3 correntes, é só você trabalhar 2 pontos altos, finalizados, 2 pontos altos, 3 correntes, volta no mesmo espacinho e trabalha mais 2 pontos altos. Então, em todos os nossos cantinhos, vamos fazer assim. Agora, a gente volta a trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito, um ponto alto em cada espacinho aqui, então, de uma correntinha. Aqui eu já estou chegando já no final da minha carreira, trabalhando sempre essa mesma repetição. Como aqui todos os cantinhos são iguais, eu ensinei apenas aqui no nosso último cantinho para vocês. A nossa próxima carreirinha, pessoal, será de telinha. Vai ser a nossa última carreirinha de espacinho, antes da carreira de pontos altos, onde vamos fazer aqui o nosso biquinho de acabamento. Então, eu vou finalizar aqui o ponto alto para cada ponto alto feito e um ponto alto aqui em cada espacinho e já volto. Prontinho, já estou chegando aqui no final, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito e um ponto alto aqui no espacinho. Para finalizar, eu venho na terceira correntinha e finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Para darmos início à próxima carreira, eu vou vir aqui no próximo ponto, onde ele é o ponto do espacinho. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo e agora eu vou subir com 4 correntes. 3 para ser equivalente ao ponto alto e uma para ser de separação. Eu pulo um ponto alto de base. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Então, todos os nossos pontos altos vão ficar na direção do ponto alto do espacinho da carreira anterior. Então, eu trabalho uma corrente, pulo um ponto de base, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, próximo ponto, um ponto alto. Como aqui é apenas uma carreira de repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Prontinho, já dei uma pequena adiantada aqui, então, na minha carreira de espacinhos, trabalhando um ponto alto, uma corrente, pulando um ponto de base. Então, sempre os nossos pontos altos ficam na direção do ponto alto do espacinho, porque nós iniciamos aqui, então, caminhando com ponto baixíssimo no primeiro ponto do espaço. Então, aqui agora no nosso cantinho, após fazer o ponto alto, uma corrente, a gente vai pular o último pontinho aqui. Na argolinha aqui de 3 correntes, eu vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto aqui dentro do mesmo espacinho. Então, em todos os nossos cantinhos, vamos fazer um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Para voltar aqui na parte da largura, a gente trabalha uma corrente, pula o primeiro ponto, no segundo ponto, trabalha um ponto alto. E aqui vai ficar igual, todos os nossos pontos altos vão ficar na direção do ponto alto do espaço da carreira anterior. Então, eu trabalho uma corrente, pulo um ponto de base, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, próximo ponto, um ponto alto. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, eu vou dar uma grande adiantada, fazendo a volta toda aqui do meu tapete, e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando a carreirinha de espacinhos. Todos os nossos cantinhos vão ser iguais, todos com essa mesma repetição aqui. Então, estou trabalhando um ponto alto, uma corrente, pulando sempre um ponto de base. Próximo ponto, a gente trabalha um ponto alto. Uma corrente, pula sempre um ponto de base. Próximo ponto, um ponto alto. Faz uma corrente, aqui dá certinho. A gente vai pular as 3 correntinhas, a gente caminhou com um ponto baixíssimo. Então, agora eu vou vir na terceira correntinha, deixando uma de separação. E aqui eu finalizo a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Próxima carreira será apenas de pontos altos. Será a nossa última carreira de pontos fechados. Para iniciar, eu vou subir com 3 correntes para ser equivalente ao tamanho do primeiro ponto alto. E em todos os espaços de uma corrente, eu vou fazer um ponto alto. Em todos os pontos altos, um ponto alto. E aqui a gente vai seguir um ponto alto no intervalo de uma correntinha, um ponto alto para cada ponto alto feito.
um ponto alto em cada espaço de uma correntinha e um ponto alto em cada ponto alto feito. A única diferença que a gente vai ter nesta carreira é que o cantinho, o nosso leque, ele será de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espacinho. Então, a única diferença é que o nosso cantinho será com 3 pontos. Então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito e um ponto alto em cada espacinho e já volto. Prontinho, já dei mais uma adiantada aqui, então, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito e um ponto alto em cada correntinha. Cheguei aqui, então, no meu intervalo de 3 correntes. Como eu expliquei para vocês, nessa última carreira aqui fechada, o cantinho vai ser diferente. Eu vou trabalhar 3 pontos altos aqui, finalizados os 3 pontos altos, eu vou fazer as 3 correntes. Vou voltar na mesma argolinha e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Então, em todos os nossos cantinhos, vão ser sempre iguais. Vamos trabalhar 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos aqui no mesmo espacinho. Agora, tanto na lateral do nosso tapete quanto no comprimento, vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito e um ponto alto em cada espacinho. Quando você chegar no próximo cantinho, é só você repetir os 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espacinho. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, eu vou dar uma grande adiantada por toda a volta do meu tapete e já retorno para a gente dar continuidade para fazer aqui a nossa última carreirinha com pontos em relevo. Então, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada. Estou finalizando aqui, então, a nossa última carreira de pontos fechados. Trabalhei um ponto alto para cada ponto alto feito e um ponto alto em cada espacinho. Vou deixar uma foto aí que a Dani Paz preparou bem certinho para que ninguém fique com dúvidas. Então, aqui estou no meu último espacinho. Já fiz aqui, então, o meu ponto alto. Vou vir na terceira correntinha que eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar meu fio aqui no mesmo lugar onde está meu ponto baixíssimo. Vou pular aqui, ó, um ponto de base. Aí, no próximo ponto, que dá na direção aqui do ponto alto, eu vou passar a agulha por baixo, busco o fio, trabalho aqui, então, meu ponto alto ficando em relevo. Aí, eu volto no ponto anterior, trabalho o primeiro ponto baixo. E no ponto onde está o relevo, o meu segundo ponto baixo ficando assim. Então, vou explicar aqui bem certinho para ninguém ficar com dúvidas. No ponto onde está aqui as minhas 3 correntinhas, foi onde eu trabalhei aqui o ponto em relevo. No próximo ponto, onde tem aqui o ponto alto, eu voltei e trabalhei aqui um ponto baixo no ponto anterior e um ponto baixo no ponto do relevo. Agora, eu laço o fio, pulo 2 pontos de base. Passo a agulha por baixo, busco o fio, trabalho aqui o ponto alto ficando em relevo. Volto sempre no ponto anterior, trabalho um ponto baixo. No ponto onde está o nosso ponto alto em relevo, o segundo ponto baixo de base. E assim vamos nessa sequência até chegar no nosso cantinho. Laço o fio, pula 2 pontos de base. No terceiro ponto, trabalho aqui então o ponto alto ficando em relevo. Volta no ponto anterior, trabalho o primeiro ponto baixo. No ponto onde está o relevo, o segundo ponto baixo de base. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada aqui até chegar no nosso cantinho e quando eu chegar no cantinho, retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma adiantada aqui, então, na nossa parte aqui do relevo do comprimento. Já estou chegando aqui próximo ao meu cantinho. Aqui, o nosso último ponto vai dar aqui no terceiro pontinho aqui do nosso leque que a gente fez no cantinho.
Então, eu laço o fio, pulo os 2 primeiros pontos aqui. Na direção aqui do nosso terceiro ponto, trabalho o meu ponto em relevo. Volto no ponto aqui anterior, faço um ponto baixo e no ponto onde está o relevo, o segundo ponto baixo de base, ficando assim. No nosso cantinho, vamos trabalhar 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos aqui no mesmo espacinho para formar aqui o nosso cantinho. Agora, a gente volta a trabalhar aquela mesma sequência. Laço o fio, pulo os 2 primeiros pontos altos. No terceiro ponto, trabalho aqui, então, o ponto em relevo. Volta sempre no ponto anterior, onde a gente fez o relevo, e trabalha o primeiro ponto baixo. E no ponto onde fizemos o relevo, o segundo ponto baixo de base. Laço o fio, pula 2 pontos altos. No terceiro ponto, trabalho o ponto em relevo. Volta no ponto anterior, trabalho o primeiro ponto baixo. No ponto onde está o relevo, o segundo ponto baixo, ficando assim. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Prontinho, já dei uma pequena adiantada aqui, então, nessa parte da largura e já estou aqui chegando no meu cantinho. Aqui na parte aqui da largura, vamos fazer aqui o nosso ponto em relevo, sempre continuando aquela repetição. Pula 2 pontos, no terceiro, trabalha aqui, então, um ponto em relevo. Volta no ponto anterior, trabalha o primeiro ponto baixo. No ponto onde está o relevo, o segundo ponto baixo, ficando assim. Então, nessa parte da largura aqui, sobra um pontinho. Então, vamos trabalhar um ponto baixo aqui e na argolinha vamos fazer 2 pontos baixos, 2 correntes. Vou voltar aqui na mesma argolinha e vou trabalhar mais 2 pontos baixos. Agora, a gente vai na direção do comprimento, voltando àquela repetição. Laço o fio, pulo os 2 primeiros pontos. No terceiro ponto, trabalho o ponto em relevo. Volta no ponto anterior, trabalho o primeiro ponto baixo. No nosso ponto onde fez o relevo, o segundo ponto. Laço o fio, pula 2 pontos de base. No terceiro ponto, trabalho o ponto alto, ficando em relevo. Volta no ponto anterior, faz o primeiro ponto. No ponto onde está o relevo, o segundo ponto baixo. E assim vamos contornando o nosso tapete até chegar no final. Então, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Prontinho, já dei uma mega adiantada aqui, então, estou finalizando o meu detalhe de ponto em relevo. Sempre após fazer o segundo ponto baixo, pulo 2 pontos, venho aqui no terceiro ponto, trabalho o ponto em relevo. Volto no ponto anterior, trabalho um ponto baixo e no ponto onde está o relevo, o segundo ponto baixo aqui de base. Para finalizar, eu vou vir aqui, então, no primeiro ponto alto em relevo e finalizo a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer o biquinho de acabamento de forma bem simples aqui, para dar estrutura no nosso tapete. Eu vou vir aqui no próximo ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo, volto no mesmo pontinho, eu vou buscar o fio, vou fazer um ponto baixo. Faço 2 correntes, volto no mesmo ponto aqui de base e trabalho mais um ponto baixo. Então, fiz um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo ponto de base. Vou pular 1, 2 pontos. No terceiro ponto seguinte, eu trabalho essa mesma repetição. Um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo ponto de base. Novamente, pulo 2 pontos. No próximo ponto, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo ponto de base. Vai ficando assim. Novamente, pulo 2 pontos. Próximo ponto, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo pontinho de base. Vamos fazer assim até chegar no nosso cantinho, sempre pulando 2 pontos de base. No terceiro ponto, trabalha um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo pontinho de base. Como aqui é apenas uma sequência de repetições, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Prontinho, pessoal, já dei uma pequena adiantada e estou chegando aqui no meu cantinho. Sempre eu fiz aqui
o ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no primeiro ponto, após aqui o meu ponto em relevo, ficando com este efeito aqui. Quando chega aqui no final, no cantinho, eu vou pular apenas um pontinho aqui para não ficar repuxado aqui nessa parte do comprimento. Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo daqueles dois e vou fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo aqui no mesmo pontinho de base. E agora, dentro da argolinha aqui, para fazer o cantinho, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntes aqui no canto. Finalizado as 3 correntinhas, eu volto na mesma argolinha de 2 correntes, trabalho um ponto baixo. Então, aqui no cantinho, eu vou fazer com 3 correntinhas. Aqui, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou pular apenas um pontinho aqui, aí no próximo ponto, eu vou fazer o ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo pontinho aqui, para formar um cantinho aqui no nosso trabalho, certo? Então, agora, eu vou voltar a trabalhar aqui, sempre fazendo, pulando 2 pontos, no próximo trabalho essa mesma repetição. Então, eu vou pular aqui, ó. Para ficar os biquinhos sempre na mesma direção, aqui eu vou pular apenas um novamente, vou vir aqui no ponto baixo, ao lado do ponto em relevo, e vou fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo pontinho de base. Aí, meu cantinho vai ficar assim. Agora, eu volto a pular 2 pontos de base, no próximo ponto, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo aqui no mesmo pontinho de base. Pulo 2 pontos. No próximo ponto, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo pontinho de base. Aqui, pessoal, eu optei por fazer sempre no primeiro ponto baixo, após aqui o ponto em relevo, certo? Então, como é apenas uma sequência de repetição, vou dar mais uma pequena adiantada e já volto. Prontinho, pessoal, já dei mais adiantadinha aqui, então, nessa parte da largura. Aqui no outro cantinho, pessoal, após fazer o ponto baixo, 2 correntes aqui e um ponto baixo no ponto após aqui o ponto em relevo, aqui eu vou pular os 2 pontos, aí aqui eu venho no próximo ponto e faço um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo aqui no mesmo pontinho. Então, aqui deu certo e sobrou aqui apenas um, certo? Agora, eu vou vir aqui no intervalo de 2 correntes e faço um ponto baixo. Como estamos no cantinho, eu vou trabalhar 3 correntinhas e um ponto baixo no mesmo pontinho aqui de base, que é no mesmo intervalo de 2 correntes. Aqui, então, para dar certo aqui o nosso desenho aqui de picôzinho, sempre no pontinho após aqui o relevo, aqui no meu, eu vou pular um pontinho aqui apenas para voltar. Aí, eu vou vir no ponto aqui ao lado do meu ponto em relevo e vou fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo aqui no mesmo pontinho de base. Vou pular agora apenas o ponto em relevo, vou vir no primeiro ponto baixo aqui após o ponto em relevo e vou fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo aqui no mesmo ponto de base. Aqui é opcional, pessoal, e também depende da tensão do seu ponto. No meu, eu tô fazendo aqui todos os picôzinhos para dar certo depois nos pontos em relevo. Aí, o nosso cantinho fica assim. Como é apenas uma sequência de repetições, eu vou dar uma mega adiantada aqui agora no meu tapete e já retorno para mostrar para vocês como é que ficou. Prontinho, pessoal, já deu uma grande adiantada aqui, então, fazendo aqui por toda a volta do meu tapete esse mesmo bico aqui de acabamento. Sempre que após o nosso ponto em relevo, eu trabalhei um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo no mesmo pontinho de base. Aí, para finalizar aqui o nosso último biquinho, vamos pular aqui os 2 pontos, certo? Vamos vir dentro do primeiro ponto baixo onde iniciamos. E aqui a gente finaliza fazendo um ponto baixíssimo. Agora, já pode puxar um pedaço maior de fio e já pode cortar. Aqui eu quero dar uma sugestão para vocês. Se você não quiser fazer aqui o ponto baixíssimo para cortar aqui o seu fio, você pode aqui. Vou voltar aqui novamente para mostrar para vocês.
Após trabalhar aqui o ponto baixo, duas correntes aqui e um ponto baixo no mesmo pontinho, eu vou puxar um pedaço maior de fio aqui e vou cortar para poder fazer o acabamento. Vou retirar aqui tudo da minha agulha, retirei aqui. Agora, eu vou pegar a minha agulha do lado avesso para o lado direito. Eu vou introduzir aqui, ó, dentro do primeiro ponto baixo. E agora, eu vou buscar aqui essa alcinha para o lado avesso. Busquei a alcinha para o lado avesso. Eu vou voltar aqui, pessoal, no mesmo pontinho aqui onde a gente iniciou. Vou passar aqui por baixo e vou buscar aqui o meu fio. Dessa forma, vai ficar aqui bem mais certinho aqui, ao invés de fazer o ponto baixíssimo, tá bom? Se você tiver dificuldade, pode fazer igual eu falei. Fecha com ponto baixíssimo, puxa o fio e pode cortar. Agora, eu vou apenas embutir esse pedacinho de fio que ficou. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo, que vocês tenham conseguido fazer. Se você fez e gostou, não esqueça de deixar o seu comentário aqui no canal e também o seu joinha. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho de notificações para você ser notificado toda vez que eu postar uma aulinha nova por aqui. Então, fiquem todos com Deus e até uma próxima aula. Tchau, tchau!